nossas vidas e vamos ver o que Deus tem para cada um de nós nessa noite, amém? Feche os olhinhos todos vocês. Pai, eu quero consagrar esse tempo ao Senhor, porque esse é um tempo bastante oportuno para todos nós, porque nesse tempo nós nos aquietamos, nós de uma certa forma sossegamos o nosso coração, a fim de receber a palavra do Senhor, e queremos pedir que o Senhor tenha liberdade plena nesse lugar, de tocar as nossas vidas por meio da Tua palavra, usando, ó Deus, a vida da Camila nesse tempo. Abençoa-nos, abençoa ela e abençoa-nos por meio daquilo que o Senhor tem idealizado para cada um de nós nessa noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço, Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Alguns rostinhos novos, mas a maioria eu conheço, vocês me conhecem. Saudade de todos vocês. Como o pastor disse, passamos quase 3 anos aqui nessa casa. Fomos e ainda somos muito abençoados, porque a gente nunca deixa de levar um pouquinho daquilo que a gente conquista das pessoas em Deus. Tudo aquilo que a gente vive com as pessoas quando nós estamos em Deus, é um pedacinho de cada coisa que a gente vai juntando e formando uma grande história, e isso vai se multiplicando por onde a gente passa. E por onde eu estou agora, eu levo muito de vocês, muito dos pastores dessa casa, muito da forma, da visão deste lugar, e acima de tudo, o amor que eu recebi de cada um de vocês. Quero começar lendo um trecho que muito me questionei nessas idas e vindas. Sempre perguntei muito para o Senhor: por que às vezes eu estou aqui, de repente eu estou lá, o que acontece com a minha vida, né? Mas o Senhor, Ele sabe de todas as prioridades da nossa vida. Ele conhece o momento de cada coisa das nossas vidas e as nossas necessidades primárias. Lá em João 3:8, João 3, né? Jesus está conversando com Nicodemos, né? Onde Nicodemos visita Jesus. Nicodemos era um fariseu, né? E ele tem um encontro com Jesus à noite. E lá em João 3:8 diz assim: essa foi a resposta que Deus deu ao meu coração. O vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Deus conhecia a necessidade da minha vida, quanto tempo eu tinha para atingir algo nele. Quando Ele começou a falar comigo para a gente vir aqui para Campinas, eu resisti muito, porque eu não queria deixar a minha família, eu não queria deixar a minha mãe, não queria deixar o meu irmão. Nós crescemos assim, numa família de 3, que eu perdi o meu pai muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos, uma tragédia, ele morreu afogado numa represa. E então fomos só nós 3, e eu não queria deixar a minha mãe, né? De certa forma ficou aquela coisa de perda, né? Da minha mãe, aquele medo de ficar órfã, sabe? Foi isso que aconteceu comigo. Mas no momento em que eu decidi obedecer a Deus e vir para cá, para estar perto do meu marido, que já estava trabalhando aqui, em obediência ao Senhor eu vim. E Ele colocou um amor tão grande por este lugar, por essa cidade, que em menos de 1, 2 semanas eu dizia assim: eu nunca mais vou embora daqui, nunca mais eu vou deixar esse lugar. O Alex sabe disso.
Gostei muito de Campinas. Campinas é um lugar massa, né? Os mercados não fecham, tem padaria a hora que a gente quer. E achava o máximo isso, porque a cidadezinha onde eu moro, não sei se vocês conhecem Leme, mas tudo fecha lá, né? Então, 6 horas, o pessoal já está indo para casa. E aí, depois de um tempo, por vários motivos, né? Eu comecei a me sentir incomodada, agitada, e a gente voltou para lá. E eu não vou começar esse testemunho sem dizer aonde eu errei neste momento. Eu errei quando vivi muitas coisas aqui com vocês, e por alguns traumas do passado que não justificam a minha atitude, eu não me despedi de vocês. Eu não consegui me despedir de vocês. E é assim na minha vida sempre. Com alguns empregos. Foi assim com meu pai. A gente não teve tempo de se despedir, então eu não lido bem com essas coisas. Mas isso sou eu. Não tem a ver com vocês, não tem a ver com o amor que eu recebi, com o acolhimento que eu recebi de vocês aqui. E por isso, diante da igreja, eu quero pedir perdão para vocês. Que vocês me perdoem por não ter me despedido de forma devida de cada um aqui. E é assim que eu quero começar e recomeçar. Pedindo isso para vocês. Como eu cheguei aqui, esse encontro foi marcado por Deus. Esse dia, esse momento foi marcado por Deus. Porque eu não seria capaz. Eu não teria tão grandes ideias. E nem tão forte impulso em falar diante de vocês. Eu não teria essa coragem se não fosse o próprio Deus me mover. E eu tive um sonho. Eu sonhei com a igreja, eu sonhei com vocês, sonhei com os pastores. E a gente estava marcando uma data. Aí eu marcando com a pastora, não, vocês vêm no próximo feriado e vocês vão passar 3 dias. E aí, acordei, falei, nossa, que legal, acho que estou com saudade deles, né? E tudo não passou de um sonho, né? Passado umas 2 semanas, fui buscar o Alex no trabalho. Aí ele falou, olha, eu nem sabia que ia ter feriado, porque eu não estou trabalhando, né? Então a gente nem sabe que dia que é direito, todo dia é igual. E aí ele me disse, olha, mudaram lá o feriado, ao invés de ser na quinta que a gente vai folgar na sexta, mas eu nem sei a data direito. Aí me veio o sonho. Falei, meu Deus. Falei, Alex, eu acho que a gente tem que ir para Campinas. Aí ele, por quê? Falei, porque acho que a gente tem que ir para lá, fazer uma visita. Tive um sonho aí, e agora você me falando esse negócio do feriado, que teve troca, eu falei, a especialidade de Deus, né? São essas coincidências. Então eu já identifiquei alguma coisa aí. E assim foi, eu liguei, depois passou um tempo, falei assim, bom, a gente está para mudar de casa, vou esperar um pouco, né? Vamos ver, vai que cai em cima da semana, né? Ser humano, né? Bem ser humaninha. Aí, Deus colocou no meu coração que não importa o que eu ia estar fazendo, eu ia para Campinas. E aí eu mandei mensagem para a pastora, falei, o que vocês vão estar fazendo aí no próximo feriado? Não, vamos para lá. Não, vem para cá, e sempre muito acolhedores com a gente, como sempre. E aí nós marcamos, né? E aqui estamos. Mas antes disso, Deus tinha outra coisa, que Ele vai falando comigo aos poucos, e às vezes você pode se identificar nisso. Ele vai falando aos pouquinhos, porque se Ele fala tudo de uma vez, assusta, e a gente fala assim, vou não. Vou nada. A gente fala, não vou não. E aí, na quinta-feira, teve culto de mulheres na Nazareno.
E foi uma pregadora chamada Camila Campos. Não sei se todo mundo conhece ela. E ela tem um grande testemunho. Um grande testemunho. Ela foi curada de um câncer que ela teve durante uma gestação. E isso faz pouco tempo, faz menos de um ano. Falei, vamos lá. Eu pensei, vou levar minha mãe, né? Ai, vou levar minha mãe. Minha mãe que me levou, pessoal. Porque foi incrível para mim. A mulher nem tinha aberto a boca ainda para dar o testemunho, eu já estava chorando. Enquanto ela falava, passou um filme na minha cabeça. Enquanto ela contava o testemunho dela, eu senti cada sensação do meu próprio testemunho. E eu chorava tanto, que eu acho que essa mulher quase desceu várias vezes, porque ela me olhava e eu pensava, meu Deus, essa menina está com algum problema. E eu chorava e sentia a sensação do meu testemunho. E quando eu saí de lá, eu estava tão impactada, né? Eu saí de lá e não conseguia dar uma palavra com a minha mãe. Ela, tá tudo bem? Eu, tá. Sabe quando você fica assim atônita com a situação? Você fica, meu Deus, né? O que aconteceu aqui? E aí você vai digerindo aquilo. Aí deixei ela em casa e estava digerindo e falei assim, Senhor, essa mulher teve um câncer há menos de um ano, foi curada. Ela é lá de Belo Horizonte, pegou um avião, veio para cá e deu o testemunho dela. Por que eu nunca dei o meu testemunho? Por que eu nunca tive essa coragem? Por que eu nunca falei? Por que é tão difícil para mim lembrar? Por que é tão difícil para mim falar o que aconteceu comigo? E aí, o Senhor começou a colocar no meu coração algumas coisas. E Ele colocou, eu me vi, né? Ele me coloca algumas coisas em espírito e eu me vi aqui no domingo, falando diante de vocês. Eu falei, meu Deus. Eu falei, o Senhor vai ter que me capacitar, porque assim, sozinho eu não vou. E aí o que Ele fez? Eu estava quase dormindo já, eu falei assim, Senhor, tá bom, se não é coisa da minha cabeça, porque, né? O Senhor não me confirma? Me confirma que eu tenho que estar lá no domingo. Tá bom, dormi. Outro dia acordei, o celular tinha caído debaixo da cama. Aí esperei um pouco, falei, Alex, arrasta ela para mim e pega. No que eu abro o celular, é a pastora Ivete. Bom dia, traz roupa para o culto domingo. Aí, obrigado, Deus. Eu já entendi. Mostrei para o Alex, contei a situação, o Alex falou, ixi. Agora vai. E aí Deus falou comigo, confirmou, me colocou no coração, me encorajou, né? E ainda eu me perguntava, né? Por que eu tenho que dar o meu testemunho, né, Deus? Mas é tão impactante, né, quando a gente fala. E lá em Atos 1, 4, 6, do 4 ao 6, Lucas escreve, né, que Jesus apareceu aos apóstolos, né, durante 40 dias depois de ressurreto, né? E ele determinou os discípulos que permanecessem ali em Jerusalém, né, e esperassem pelo Pai, pela promessa e tal. E aí eu comecei a lembrar do tempo que eu passei aqui. E eu ficava pensando, né? Quanto tempo eu teria que ficar, como que seria, o trabalho do Alex e tal. E ele tinha determinado um tempo para mim, porque eu precisava muito de uma cura. Em 2020, eu comecei a investigar uma dor de cabeça muito forte. Eu não sabia por quê, mas era uma dor de cabeça muito forte e ela batia assim o dia inteiro. O dia inteiro. Ai, meu Deus, que coisa estranha. E aí nós fomos investigar e nós descobrimos por uma ressonância, né, que eu tinha uma má formação venosa, uma má formação de veias no cérebro. Era um tumor benigno
E ele é parecido com uma amora, onde corre sangue, né? Bem no formatinho mesmo de uma amora. E o que agrava isso é que conforme ele incha, né, de sangue, ele enche de sangue, ele tem a tendência a vazar. E isso é um sangramento no cérebro, né? Ele vaza dentro do cérebro. E aí ele cresce, ele expande. E o médico pediu, no primeiro momento, só para acompanhar, porque não tem muito, não tinha, né, muito o que fazer. Confesso que eu fiquei meio desapontada, mas vamos seguir com a vida, né? E aí em consulta de acompanhamento, já aqui em Campinas, eu resolvi fazer uma nova ressonância. Fui num médico bom daqui e ele notou o aumento, né, e constatou o sangramento, que até então eu não tinha tido. E aí ele recomendou que eu fizesse um novo exame depois de 15 dias, para ver se ele tinha retraído e se ele não tinha crescido. Nessa nova ressonância, também não deu bom, né? A pastora Alessandra foi comigo e o médico começou a falar, né? Recomendava a cirurgia, que era uma cirurgia de risco, que eu podia ficar com o lado direito do corpo paralisado, que eu podia não falar mais. E aquilo para uma pessoa que está longe da família, assim, pai, mãe, né, que eu tenho um padrasto, tenho meu irmão e meu Deus, como é que... Né, a gente nessa hora que é a mãe da gente, sabe? Falei, não, mas eu vou permanecer, né? Deus não me manda sair daqui, Deus não me manda fazer nada de diferente. Então eu vou permanecer em Jerusalém. E eu quero saber quem é que orou por mim. Eu gostaria de saber. Muito obrigado. Eu sou a resposta de oração de vocês. Muito obrigada. Queria agradecer vocês pessoalmente. Porque no momento em que me faltou fé, foram vocês que me seguraram. A gente não é de ferro, né? Nós somos humanos e eu confesso que em muitos momentos eu tive uma falta de fé muito grande. E se eu não estivesse aqui, nesse lugar onde Deus me colocou, onde Deus me plantou, não sei o que teria me segurado, não. Então, o meu muito obrigado para vocês que lutaram comigo essa luta nessa jornada. Eu acho que é por isso que para mim é tão difícil falar, sabe? Lembrar assim emocionalmente de tudo isso que aconteceu. Acho que emocionalmente foi a minha pior fase, porque eu estava com as duas crianças pequenas. O Isaac tinha nascido fazia pouco tempo, era um bebezinho ainda. E eu acordava à noite, né? Me lembro de muitas noites em que eu acordava com uma dor muito acentuada. E eu não deixava mais as crianças dormirem na cama delas. Elas dormiam com a gente na cama, porque eu tinha medo de partir a qualquer momento. Aí nesse momento assim que vinha essas dores de madrugada, eu segurava na mãozinha deles. Falava, Deus, eu quero ver meus filhos crescendo. Eu quero ver meus filhos estudando, casando. Quero me aposentar com meu marido. Ter nossos netos. Aquelas projeções, né, que a gente faz. Mesmo que às vezes não aconteça, a gente faz. A gente sempre espera. Eu estava desesperada, né? E aí a família... Não tem muita gente assim de fé, né?
procura outro médico. E eu procurei um médico do Albert Einstein. Paguei uma nota, né, na consulta dele. E aí ele me falou assim: olha, Camila, eu não sei como é que você está andando e falando ainda. Eu recomendo que você faça essa cirurgia logo, porque a cada ano que passa cresce o risco de uma hemorragia e não dá tempo. Mas engraçado, eu saí de lá, eu estava sozinha esse dia, eu entrei dentro do carro e eu falava assim: eu sei como que eu estou viva, eu sei como que eu estou andando e falando. É porque o meu milagre, ele é diário. Deus renova cada dia o meu milagre. É por Ele que eu estou andando, é por Ele que eu falo, é por Ele que eu estou aqui. E Ele sabe cada segundo da minha vida. Ele planejou tudo. Porque se eu tivesse que ter ido, eu já teria ido por muitos outros motivos. Mas Ele cuida de todos os meus dias. E o meu milagre é acordar e dizer: eu estou aqui. É mais um dia. E eu comecei a ver o sol diferente. Comecei a ver o meu marido diferente. Os meus filhos brilhavam brincando dentro da casa. As tarefas diárias menores possíveis se tornaram prazerosas. O fato de eu poder fazer uma comida, o fato de eu levar eles no parquinho, eu parei de me cobrar. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso ser dona de casa, eu preciso ser esposa exemplar, eu preciso ser isso, preciso ser aquilo. Eu parei de me cobrar. E no momento que eu parei de me cobrar, eu comecei a ser. Simplesmente ser. E aí eu me lembro que nesse mesmo dia eu estava dentro do carro e eu gritava, né? Eu gritava muito depois que eu entendi isso. E eu falava: Senhor, eu não vou me submeter a uma cirurgia. Eu não vou me submeter. Eu não vou. O médico falou que é muito arriscado, que eu posso ter graves sequelas. Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu não vou me submeter. O Senhor me cura da forma como o Senhor quiser. Ou o Senhor me leva, o Senhor escolhe. Mas eu estou dizendo: eu não vou fazer essa cirurgia. Não vou me submeter a isso. E aí eu disse isso para o médico, né? Eles me encaminharam para a Unicamp e tal. Mas aí o médico me disse assim: tá, tudo bem, é um direito seu. Mas você não pode bater essa cabeça. Porque o que tem dentro de você é uma bomba relógio. Então, se você bater ou tiver qualquer trauma, isso pode estourar. Cuidado, né? 3 meses depois, 3 meses depois de um culto de mulheres, saindo daqui, por volta de 9 e pouco da noite, pegando a Anhanguera, para voltar lá para o Parque Prado, onde a gente morava na época, 2 assaltantes de moto apontaram a arma para mim. Eu fui desviar para outra pista. Veio um carro muito acelerado, porque também ficou com medo lá da ação, né, da arma, porque o carro de trás viu, e bateu em cheio na minha traseira. Como eu estava em baixa velocidade, o carro girou na Anhanguera, veio um outro carro que vinha na outra pista, na outra faixa, e bateu na minha lateral. Tive 2 impactos grandes. No momento que o carro parou, os assaltantes ainda estavam do outro lado, e eles ficavam me olhando, e o meu banco quebrou, e eu assim: meu Deus, agora eles me matam. Só que eles ficaram olhando do outro lado com a arma na mão. E o carro que bateu atrás conseguiu acelerar e parar mais adiante.
A porta do meu carro não abria. Eu forçava e a porta não abria. Eu fiquei presa dentro do carro. Pensei, eu não vou conseguir sair daqui. Seja o que Deus quiser. Naquele momento eu não sabia se tinha quebrado alguma coisa, assim, só estava olhando a ação dos assaltantes. E eles ainda conseguiram parar uma moto e levar uma moto. E partiram. No momento que eles partiram, eu empurrei e consegui abrir a porta do carro. Já desceram os outros rapazes que bateram a segunda batida, né, na minha traseira. Tudo bem, moça, tudo bem, moça. A hora que eu me levantei, assim, fiquei em pé, eu senti uma dor forte na cabeça. Aí eu falei, não. Andando eu tô. Articulando com os braços, tudo bem. Eu bati a cabeça e só a cabeça. Falei, eu preciso de uma ambulância. Não, eu preciso de uma ambulância, preciso de uma ambulância. Gente, por incrível que pareça, a ambulância chegou em 2 minutos. Nós ouvimos o barulho de uma freada. A gente estava resgatando um animal bem pertinho daqui. A gente ouviu uma freada e veio correndo. Já me colocaram o colar cervical e tal. Nesse momento eu já tinha conseguido falar com o pastor Adriano. O pessoal também chegou ali. Eu estava muito nervosa, que na hora eu olhei o carro e falei, meu marido vai me matar. A cabeça da gente é meio doida, né? Porque o homem nem bravo é. Eu falei, meu Deus. E a pressão subindo. Aí a pastora Alessandra ficou comigo lá no hospital. Fiquei com aquele colar cervical um tempão. Aí fizeram um exame. Aí veio a notícia, né? E eu só esperando. Não, eles vão falar que eu posso ir embora. Vão falar porque eu estou bem, estou. Aí veio a notícia. Vamos ter que subir para a UTI. Eu falei, meu Deus. Realmente eu estava com dor forte. Mas eu não sabia o que tinha dado no exame. Ele falou assim, olha, deu um sangramento. E ele está mais alastrado para a região da testa. Então, nós vamos ter que te internar. A gente vai começar a te medicar, né? Dar o anticoagulante. Acho que é isso, né? E aí me internaram na UTI. E eu passei assim... Eu estava sozinha lá. A primeira noite foi assim um pesadelo. Eu não queria tomar remédio para dor. Eu negava todo remédio para dor. Falava, não, eu quero sentir até o quanto tiver. Eu preciso sentir o que está acontecendo comigo. Eles, não, vamos tomar o remédio. Eu falei, não quero tomar remédio. E aí eu consegui acessar a câmera da minha casa de madrugada. Eu vi a minha casa vazia. Tudo apagado. E eu ficava acessando a câmera da minha casa. Desejando estar ali. Desejando lavar a louça mais uma vez. Desejando limpar aquele chão mais uma vez. Desejando estar com meu marido no sofá assistindo filme. Desejei que a bagunça dos meus filhos estivesse pela sala. Eu desejei estar ali de novo, naquele lugar. E não naquele quarto onde eu estava, sentindo as dores que eu estava sentindo. E aí, todo mundo orando por mim, tenho certeza. Na segunda noite, de madrugada, eu estava com pouca bateria no celular, poupando a bateria. Era 4 horas da manhã. Eu falei, eu vou colocar um louvor. E eu coloquei um louvor e comecei a adorar o Senhor. Nesse momento eu senti uma forte presença no quarto. E eu comecei a chorar. Eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Nesse momento a minha cabeça começou a esquentar. Eu comecei a sentir uma sensação de formigamento na cabeça inteira. E ela começou a esquentar. Eu falei, Senhor, está me curando? O Senhor está tirando minha dor?
E daquele momento eu não senti mais dor. Depois eu fiquei sabendo que a pastora foi acordada na mesma noite para interceder por mim naquele mesmo momento em que Jesus estava me visitando. Ela disse que a luz do quarto acendeu. Ela foi lá, apagou. Depois acendeu sozinha de novo. Ela falou, não está normal. Aí veio uma forte mensagem para ela que deveria interceder por mim. Eu sabia que eu estava para pender para um dos lados. E eu estava com muito medo. Que eu sabia que ia acontecer alguma coisa daquela situação. No outro dia de manhã, a minha mãe chegou de Leme. No que ela chegou no hospital, entrou o médico, falou assim, você está de alta. Falei, sério? Posso ir para casa? Ele falou, sério. Falou, você não tem nada, não tem motivo de você ficar aqui. Aí a minha mãe falou assim, mas doutor não vai fazer exame? Eu, mãe, não precisa de nada, vamos embora. Isso foi no sábado. Eu vivi o sábado depois que eu saí de lá, como se eu acabasse de ter os filhos, como se eu tivesse acabado de casar, como se eu tivesse acabado de ver as coisas que eu já tinha, como se as coisas velhas fossem novas. E aí no domingo, no culto, nós viemos para cá, estávamos sentados ali na última fileira, e desde o louvor eu fui tomada por uma forte necessidade, né? De orar no Espírito. E eu comecei a orar em línguas. Oração no Espírito, Deus começou a me preparar. Eu não conseguia parar. Estava nos avisos, e eu estava orando em línguas. Não conseguia parar. Era mais forte do que eu. E a pastora começou a fazer um apelo. Uma mãe que sente angustiada, que sente isso, sente aquilo. E um forte impulso de que era eu. Um forte impulso. E ela vem aqui na frente. Falei, Senhor, olha que filha. O senhor me conhece pelo nome. Se foi eu mesmo, o senhor vai me chamar pelo nome? Aí a pastora disse, Camila, vem aqui à frente. Eu falei, opa, agora sou eu. Foi nessa casa que eu fui curada de todas as dores, de todas aquelas emoções, de tudo aquilo que eu carregava diariamente, de todo o peso, de toda a culpa, que eu falava, eu mereço isso, por tudo que eu fiz, por todos os meus pecados, eu mereço isso. E Deus me curou naquela noite. E Ele disse tudo o que eu precisava ouvir. Falou, filha, você andou mesmo por caminhos tortos. Você fez mesmo coisas que não me agradavam. Mas eu sou Deus. E eu escolho te curar nessa noite. Eu escolho fazer na tua vida. Eu escolho tirar todo o peso de você. Esse é o plano. Esse é o plano de redenção sobre nossas vidas. E eu peço a Deus que fale ao seu coração através desse testemunho.
como aconteceu lá em Atos, no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles falavam em línguas. E cada um que estava ali para a festa de Pentecostes, vindos do Egito, da Mesopotâmia, vindo de outros países, que os judeus foram muito espalhados, né? Cada um entendia na sua própria língua. Então que você entenda esse testemunho no seu próprio dia a dia, na sua própria história, no seu coração, como se o Espírito Santo que está em mim agora falasse com o Espírito Santo que é o mesmo que está em você, traduzindo daquilo que eu passei para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está sofrendo nesse momento. Pode não ser algo incurável, pode não ser algo que precise realmente de uma intervenção, como foi o meu caso, porque não tinha cura, não tinha como chegar. Mas que Ele possa falar ao teu coração, para que você entenda de uma vez por todas que você já foi redimido pelo sangue do Filho, do Cordeiro Santo. E que nós não precisamos carregar peso, nós não precisamos carregar doença, nós não precisamos carregar nada disso nas nossas vidas. Porque nós somos filhos, chamados a ser filhos e filhas amadas, para ter vida e vida em abundância nele, através dele, que a gente possa fluir no Senhor. Obrigada mais uma vez pela intercessão de vocês, pela amizade, por tudo que eu aprendi e ainda aprendo, por poder levar de vocês aquilo que eu levo, e por vocês terem ajudado a me construir e me reconstruir, porque através da igreja de Cristo eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida. Que Deus os abençoe. Essa casa está no meu coração, no coração da minha família. Nós amamos vocês e viremos muito mais vezes para cá. Obrigada.